Vamos lá, gente, sem muita enrolação, eu tenho algumas coisas para falar para vocês. É a primeira aula que eu vou colocar dentro dessa categoria, desse módulo. Tem muita coisa que eu quero trazer para vocês que tá aqui. Vou até tirar minha capinha, que minha capinha, ela tá uma capinha totalmente suja. A minha caneta, vocês sabiam que a caneta do iPad ele tem um tempo de vida útil? Pois é, também não sabia. A minha tem, ela carrega, ela funciona, mas ela não funciona. Eu tô com essa pele desse jeito porque eu tava sofrendo um processo alérgico e estamos nos recuperando. Mas o que eu queria falar com vocês aqui agora, né? Bom, se você chegou até aqui, primeiro vou me apresentar direito, né? Meu nome é Ana Luísa, eu sou quase formada em comunicação, fui até o 8º período, mas não cheguei de fato a pegar meu diploma. Trabalho com marketing digital desde 2014, especialista em tráfego pago, especialista em performance e também em branding. Sempre gostei muito de marketing, publicidade, tudo isso. Consegui meu primeiro emprego quando foi em 2014, foi fazendo proposta comercial na TV Alterosa. Então aprendi muito sobre esse universo da TV, né? Um pouquinho de como que você vende as inserções, já nesse universo dos anúncios, né? Das marcas querendo comprar espaços publicitários para que elas apareçam, entendendo a dinâmica de audiência e público, né? Tipo assim, na verdade audiência e conteúdo, porque desde a TV isso é muito forte. Né, qual marca que entra para qual audiência, onde que, né, onde que casa melhor aquela informação. E aí eu já tinha essas percepções que eu trabalhava no comercial, eu era estagiária, e aí eu sabia que quando eu montava a proposta, o que eu tinha que colocar ali na proposta que fizesse aquela pessoa entender que aquilo ali era importante para ela, né? Tá dentro daquela inserção, dentro daquele programa, por conta do público, por conta do apresentador, por conta do horário, por conta de várias coisas. Então já é um convencimento. Depois disso eu fui trabalhar, né, numa agência de marketing focada em social media, porque estava crescendo muito isso no mercado e a gente tinha ali o jeito antigo de fazer social media. E uma das coisas que eu mais quero falar aqui com vocês, gente, é sobre essa coisa do jeito antigo, o jeito novo, o que muda, o que não muda, o que realmente é uma nova tendência, uma tendência, o que não é, o que as pessoas maqueiam fingindo que é uma coisa e que não tem nada a ver com isso. Então, basicamente, eu quero trazer para vocês um pouquinho. Aí, né, enfim, depois disso eu trabalhei, fui promovida dentro dessa agência, entrei numa outra agência especializada em performance e aí sim comecei a montar minha agência especializada em performance que ficou no mercado, está no mercado há 5 anos. Tanto colocando pessoas no mercado, né, quanto nascendo empresas, trabalhando com empresas de pequeno e médio porte, como também trabalhando com empresas que são microempresas que elas estão nascendo agora, marcas que estão nascendo agora. Então isso é um pouquinho da minha introdução. Eu tenho um pensamento um pouquinho disruptivo sobre essa ideia do marketing. Primeira coisa que eu gosto de quebrar na cabeça das pessoas é que o marketing ele não nasce no Instagram, ele não nasce nas redes sociais, ele não nasce nas plataformas que a gente tem hoje, nos canais, ele também não nasce na rádio, ele também não nasce na TV. O marketing ele nasce da persuasão que nós somos capazes de fazer com que uma outra pessoa acredite que ela precise de algo. Marketing nasce a partir disso, a partir de necessidade e desejo, né? E a possibilidade, o poder de poder unir isso. Se eu tenho um desejo, se eu tenho uma necessidade, né, que está muitas vezes linkada a um desejo, eu tenho o poder disso, então eu tenho como ali criar o marketing. O marketing também é um jogo de percepção. Ele é um jogo onde você está o tempo todo moldando a percepção do outro de uma forma que nem mesmo o outro às vezes percebe. Por quê? Porque o marketing ele é uma ciência que ele vai na nossa neurociência. Então tem muitas escolhas que a gente toma, tem muitas coisas que a gente decide que não é consciente, é inconsciente. Igual quando a gente fala sobre um tipo de marketing que é o marketing de repetição, que muitas pessoas não gostam,
é um dos principais tipos de marketing para fazer em prateleiras, em mercados, em lugares que a pessoa compra o produto físico, fazer a pessoa escolher aquela marca. Por quê? Porque eu compro aquilo que é mais familiar para mim. Eu compro aquilo que é mais, que eu conheço mais. Então, por que marcas investem muito em branding, em repetição de mensagem, em repetição de anúncio, em anúncios que aparecem várias vezes, em mesmos anúncios, em mesmos formatos, em mesmos slogans? Porque isso cria uma familiaridade do usuário com a marca. Por que uma marca ela busca aparecer hoje em dia, falando nos tempos atuais, no YouTube, apenas 5 segundos em diversos vídeos, por exemplo, do Casimiro? Porque essa marca ela fica mais presente na sua cabeça, como por exemplo a Princípia. Quem assiste muito ali a sequência do Casimiro e tal, não só do Casimiro, mas de outros vídeos no YouTube, você vê lá o Princípia, 5 segundos, o Mercado Livre, várias outras marcas grandes que já estão olhando o YouTube quase como uma TV aberta, porque ela sabe que aquilo ali repete várias vezes para a mesma pessoa, repete até mais do que a TV aberta, e ela vai repetindo aquilo de uma forma que, no final das contas, quando você chega numa gandula de supermercado, aquela marca, a princípio, ela tá muito mais familiar para você do que qualquer outra marca. Então, eu tenho uma maneira muito disruptiva hoje em dia de pensar no marketing. Na verdade, não é disruptiva. Eu tenho uma maneira um pouco diferente de pensar no marketing. Eu tenho algumas críticas a serem feitas, né, sobre essa questão da forma como o marketing é feito hoje em dia. E eu separei algumas coisas aqui que eu quero trazer para vocês nessa primeira aula, para fazer com que abra um pouco a mente de vocês sobre a forma estratégica de pensar em marketing. Porque todo mundo te ensina que você tem que ter um método, que você tem que ter um framework, que você tem que ter uma metodologia que você vai ensinar para a pessoa A, B, C, D, E, F, G, H e tal. Mas ninguém te ensina a pensar de fato. Ninguém te ensina tipo assim, tá, beleza, mas e se isso aqui não funcionar aqui, como é que eu mudo? Como é que eu ensino, como é que eu crio gerações de pessoas que pensam, né? E eu acho que isso tem mudado um pouco. E aí, qual que é o problema do marketing hoje, né? Que eu elenquei aqui para não esquecer. Primeiro, o marketing virou esse checklist. Todo mundo tem um checklist que vai resolver todos os seus problemas. Virou uma fórmula, né? Virou uma dancinha também de coisas que você precisa fazer porque é a trend, porque é isso, porque é aquilo. Aquela coisa do 3 dicas para vender mais, o algoritmo isso, o algoritmo aquilo. As pessoas estão resumindo marketing a isso. E marketing não é isso. Marketing é uma ciência social, uma ciência que estuda comportamento. É uma ciência que estuda o nosso momento atual, a nossa política atual, o que a gente escolhe no momento agora para acreditar, as nossas causas atuais. Isso é marketing, sabe? E acho que as pessoas elas começam a trazer o marketing pelo lado inverso. E aí aqui a gente tem, né, que isso empobreceu, né, a forma como a gente tem. Isso empobreceu a inteligência nossa no mercado quando a gente vai persuadir as pessoas a comprarem alguma coisa. Quantas e quantas vezes a gente via campanhas e estuda até hoje em faculdades, campanhas antiguíssimas, porque são as campanhas referência, porque se a gente pega campanhas atuais, a gente quase não tem campanhas atuais que trazem pra gente essa inteligência que a gente tinha no marketing antigamente. Então, é uma inteligência de mercado, né? Como que o mercado está consumindo, né? Quais são os mercados que estão mais abrindo, que vão precisar de mais concorrência, os que estão fechando, os que estão abrindo, porque quando o mercado está fechando demais, a gente tem uma oportunidade aí. Quando o mercado está expandindo demais, a gente tem uma saturação de mercado aí. E o marketing, ele é responsável totalmente por isso. Qual que é a praça que eu tô? E o que é o produto que eu tô oferecendo? Qual que é o preço competitivo que eu tô aqui? E qual que é a promoção que eu tô fazendo para isso? Então, assim, pensar nesse ecossistema é muito importante para que qualquer gestor de marketing, qualquer pessoa que tenha uma marca, vá você trabalhar para uma empresa, vá você ter a sua empresa, vá você contratar um profissional, você tem que entender isso, porque se você tem uma empresa, eu te aconselho, na verdade, é que o seu coração esteja completamente linkado ao marketing. Eu quero entrar um pouco com vocês no oposto disso. Eu quero parar de ficar ensinando métodos prontos demais, não que a gente não tenha métodos.
eu não quero ter que ficar ensinando atalho para vocês. Eu não quero ter que ficar ensinando coisas prontas, promessas que vocês vão ter que fazer isso, e vocês vão chegar nisso, e vai ser desse jeito, e vai ser desse jeito. Não tô falando que caminhos não funcionam. Funcionam. Só que as coisas funcionam de uma forma diferente. E que a gente, como estrategista, principalmente do digital, principalmente do marketing, porque hoje em dia eu já tenho um pouco de preconceito com quem separa marketing com marketing digital. É a mesma coisa. Então, eu quero trazer para vocês uma forma diferente da gente conseguir pensar em marketing, da gente conseguir pensar em trabalhar a forma estratégica das nossas marcas e dos nossos projetos sem que a gente precise seguir um framework alheio. Não que a gente não vá seguir, porque é muito importante a gente ouvir, a gente perceber e a gente analisar tudo que o mercado está fazendo. E aí tem uma frase que eu gosto muito que é assim: marketing não é sobre vender mais. Marketing é sobre entender melhor o mundo que você vende. Ou seja, quem entende de comportamento não depende de algoritmo. Eu falo isso com toda certeza absoluta. O algoritmo, ele é um reflexo do comportamento, ele está depois do comportamento. Então, se a sua mentalidade ela é só focada no algoritmo, você está indo pelo caminho errado. A sua mentalidade ela tem que estar focada no comportamento e não no algoritmo. A sua mentalidade ela tem que estar focada no quanto você é capaz de prever comportamentos, por exemplo, agora para 2026. Que tem muita coisa mudando. A gente vai falar sobre isso. Eu tenho uma aula inteira só para falar sobre as mudanças de comportamento para 2026 e o quanto isso vai impactar no algoritmo. Porque a gente espera vir um impacto do algoritmo, um aviso do algoritmo que um comportamento mudou, ao invés de buscar formas de analisar esse comportamento antes das redes sociais. Ou seja, no final das contas, estamos sempre nas mãos das plataformas. E esse é o grande problema dos profissionais de marketing em 2026, 2027, 2028, é o quanto as plataformas, nós estamos dentro da nossa, dando todo o poder que a gente tem às nossas plataformas. É isso que tem acontecido. Então, assim, depender cada vez menos das plataformas, criar os próprios canais de relacionamento com os clientes, o seu próprio blog, o seu próprio site, a sua própria comunidade, onde você retém a sua base de lead, independente do Instagram, independente do YouTube, independente do TikTok, independente de LinkedIn, independente de X, independente de Threads, independente de qualquer coisa, porque você criou a sua audiência e criou a sua base. Ainda é muito valioso você criar a sua base. Hoje eu vejo pessoas fazendo campanhas salvando números, né, de WhatsApp que a pessoa troca de 2 em 2 anos quase, e não salvando base de contato, que é o que dura de forma mais longínqua, é o e-mail. É a forma como eu consigo, às vezes, ter aquela pessoa, contactar aquela pessoa por mais tempo. Não só o e-mail, o telefone também, mas eu cadastrar essa pessoa, eu ter essa base de contato. Pode ser que eu tenha uma base de 1000 contatos e pode ser que lá na frente, essa base de 1000 contatos eu só consiga aproveitar 300. Ok, aproveitei só 300, mas ainda assim são 300 contatos, é a minha base de contato. Então, assim, essa dinâmica toda do marketing é uma dinâmica que eu preciso trazer para vocês nos próximos módulos, nas próximas aulas, para que vocês consigam entender que marketing não é Instagram. O que eu quero que você entenda aqui é que eu não tô te vendendo, eu não tô te ensinando tráfego, eu não tô te ensinando social media, eu não tô te ensinando nem branding, para te falar a verdade. Não tô te ensinando a ser criativo. Eu tô te ensinando a ter capacidade de julgamento sobre as coisas. Eu tô te ensinando a ter capacidade de ser estratégico sobre a sua visão, sobre as coisas, a ter senso crítico sobre isso serve ou isso não serve, por quê? Eu não tô te ensinando marketing, eu tô te ensinando a pensar em marketing. Eu tô te ensinando que para você ter uma marca forte, é preciso antes. Eu tô te ensinando que para você ter um anúncio forte, é preciso antes você ter uma marca forte. Para você ter uma marca forte, é preciso que você entenda valores e comportamentos sobre o público da sua marca. Então, o que eu estou te ensinando aqui é muito mais valioso do que qualquer cursinho, do que qualquer metodologia, do que qualquer coisinha relacionada a esse universo atual do marketing, do que fizeram com o marketing, porque eu estou te ensinando a raiz dele. Então, além de te fazer ter uma visão estratégica e tática, eu estou te ensinando o jogo, para que você consiga, através desse jogo, criar diversas táticas.
porque é isso que é o marketing. O marketing, ele é uma estratégia, é o que eu quero e como eu vou chegar até lá. E esse como, não caiam no papo de que existe um caminho só, porque não existe, existem vários. Principalmente dependendo do público que você atinge, do público que você trabalha, do público que você interage, principalmente. Então, assim, eu quero te ensinar o que a maioria das pessoas eu não vejo ensinando, que é a pensar fora da caixa. É assim, bom, se eu sou um profissional de marketing que presta serviço, então eu posso pensar nisso para essa empresa, mas eu posso seguir a mesma linha de raciocínio aqui, mas completamente diferente para outra empresa. E se eu tenho uma empresa e eu tenho mais de uma empresa, eu posso fazer da mesma coisa. Eu posso ter linhas de raciocínio diferentes. Então, o que eu estou buscando ensinar aqui, o que eu quero trazer para vocês, o que eu quero trazer de mais valioso para vocês, se eu morrer amanhã e eu puder deixar alguma coisa de importante para vocês aqui, é a forma como vocês encaram o comportamento das pessoas, o arquétipo de cada marca, como cada marca se posiciona e como que ela está presente na vida de cada ser humano, seja no momento sendo consumida, seja no momento sendo relacionada, entretida. O que é marketing raiz? Sem romantização. Eu quero trazer para vocês um pouquinho do conceito do que eu até anotei aqui, né? Que o marketing raiz, ele não é um anúncio antigo. Nem um slogan bonito, nem algo nostálgico. Então, quando eu falo de marketing raiz, eu não tô falando de os tempos de marketing que eram assim, não, isso não tem nada a ver. Quando eu tô falando de marketing raiz, eu vou botar até aqui do lado, eu tô falando de um produto antes de propaganda. Eu tô falando de distribuição antes do criativo. Eu tô falando de posicionamento antes de conteúdo. Eu tô falando de repetição antes de viralização. Eu tô falando de clareza antes de estética. Ou seja, é o marketing de Kotler, que não é o do Instagram, é o da estratégia. Quem estuda Kotler, aqui a gente tem alguns livros de Kotler, inclusive, que são muito importantes para você entender sobre estratégia e não sobre canais, porque canais faz parte da estratégia. O Ogilvy, que eu sempre falo errado o nome dele, não é de frase famosa, o de pesquisa. Ele traz o peso da pesquisa e o quanto é importante a gente estar pesquisando e entendendo o comportamento dos nossos públicos. E marcas que duram décadas não são de ciclos de feed. Isso você pode ter certeza absoluta. Então é um dos principais pontos que eu quero trazer aqui. Marketing raiz nunca foi sobre falar muito. Marketing raiz nunca foi sobre falar muito. Foi sobre decidir bem. Sobre você saber decidir, sobre você estar no lugar certo, no momento certo, você saber ser desejável, você saber ser visto, notado e sim desejado. Produto ruim não escala mais. Exatamente. A gente até tem os charlatões que continuam vendendo aí os produtos ruins, mas a gente vê cada vez mais as pessoas resistindo em comprar qualquer tipo de produto. No entanto, que o que a gente vê, o movimento que a gente vê na internet hoje, são experts aqui se unindo para ver se eles conseguem continuar arrancando dinheiro seu, inventando uma nova fórmula, um novo jeito, um novo negócio que no final das contas, sabe para que serve? Para tirar o seu dinheiro com um ticket altíssimo, fazer você achar que você tá faltando em muitas coisas e que essas pessoas têm coisas especiais para vocês. Bom, eu não tenho nada de especial para você. O que eu tenho de especial para você é o conhecimento que eu adquiri nos últimos 15 anos praticamente e toda a minha sinceridade sobre esse cenário todo do marketing e como que você lida com isso, sendo um profissional ou tendo a sua própria marca, ou as suas próprias marcas. E aí eu coloquei aqui o seguinte, tem algumas coisas que elas voltam nos próximos, o que volta com força nos próximos 5 anos. Primeiro, o produto bom volta a ser protagonista. Ou seja, a gente tinha a época que os produtos bons, eles eram protagonistas de tudo, mas de repente começou a vir pessoa que fazia curso para ensinar curso, para ensinar curso, para ensinar curso, para ensinar curso, de repente estava todo mundo vendendo curso, e aí começou a vir uma leva de produtos horríveis. Então, na verdade, o produto que vier com propósito, com clareza, com diferenciação, com uma entrega consistente, esses produtos, esses experts, eu tô sem o meu livro do expert aqui, mas o expert
ele tem ele é completamente diferente de uma pessoa que simplesmente vem aqui e começa a dar aula para você. Ele tem um caminho e ele tem um objetivo, e ele tem uma história, ele tem um framework, ele tem uma metodologia, ele tem um início, meio e fim para ele te passar uma metodologia para que você consiga, né, chegar nos pontos que você precisa chegar. E o marketing salva tudo acabou, que é aquele marketing de views, de prints, de TikTok, de comunidades. Não que a comunidade não vá continuar crescendo nos próximos anos. Principalmente aí 2026, 2027, na verdade as comunidades estão crescendo cada vez mais. Mas a constância, a profundidade, a verdade, né, sobre cada coisa que a gente está operando ali dentro do marketing, a relação entre o consumidor com a marca, ela está cada vez mais... Ela está cada vez mais necessitada de clareza e necessitada dessa verdade de clareza, né? Eles estão cada vez mais necessitados de clareza e dessa verdade. Então é muito importante que a gente, como profissional de marketing, como gestor, a gente consiga compreender essas mudanças que vêm acontecendo. Ou seja, quem sustenta promessa, quem não sustenta promessa, ou seja, quem não sustenta promessa é desmascarado muito rápido. O tempo é muito curto, então você dura muito pouco. Você vende e depois você não vende mais aquilo. Aquilo ali, você se mancha, você mancha o seu nome no mercado. Eu acho que nada pior do que isso, né? E aí, quando a gente vai falar de branding e performance, né? O brandformance, né? Igual o pessoal tem falado. A gente tem percebido hoje em dia o seguinte, marcas... O que a gente tem percebido hoje em dia é o seguinte: performance sem marca tá ficando cada vez mais caro, cada vez mais difícil de atingir público, menos previsível. A gente não tá conseguindo ter uma previsibilidade, as pessoas estão ignorando muitos anúncios que tem cara de anúncio, as pessoas estão ignorando tudo aquilo que tá muito claro, que tá sendo vendido para elas. Então, essa sofisticação, essa mudança no que eu tenho que fazer, no que eu não tenho que fazer. Então, essa sofisticação, essa mudança na forma como as marcas se apresentam e não só estão apresentando os seus produtos, é uma das coisas que mais muda para os próximos anos. Por quê? Porque eu não estou falando só de um produto, de uma solução específica. Eu estou falando de uma marca que tem um contexto todo por trás. Então, nos próximos anos, na verdade, isso já acontece, mas nos próximos anos mais ainda, a marca, ela é um ativo financeiro. Tem muitas marcas, eu já falei isso, eu falo isso há muitos anos, que valem muito mais do que as próprias empresas. O brand, ele não é mais fofinho, ele é uma estratégia de sobrevivência. Muita gente hoje, eu não faço brand, não é mais uma escolha, amor. Você não escolhe mais fazer brand, você tem que fazer brand. Se você não fizer brand, você vai ser engolido por outras marcas maiores que estão fazendo brand no mesmo canal que você. Então, não é uma escolha, é uma necessidade, né? Virou uma necessidade você trabalhar performance e branding juntos. O mercado está saturado de coisas complexas. O mercado está saturado de pessoas que ficam inventando coisas assim mirabolantes, funis mirabolantes, copies gritadas demais. O novo luxo é o simples. E é isso que vem mudando cada vez mais a forma das grandes marcas fazerem marketing. Quanto menos você grita, mais você é ouvido. É claro que a gente tem que ter as nossas falas, as nossas repetições, as nossas presenças, mas quanto mais sutil a gente é hoje em dia, mais espaço a gente tem hoje no mercado. Por quê? Porque as coisas estão um pouco mais sofisticadas. As promessas exageradas demais, essas copies muito assim demais. Ai, meu Deus, eu preciso ser uma copy matadora, uma copy que, nossa, isso tá caindo por terra. Até porque a nova geração não gosta disso. Então hoje a gente tem a volta das mensagens simples, dos anúncios simples, dos anúncios mais nativos, das edições menos trabalhadas. As marcas que sabem dizer não, eu não sou para essa trend, eu não sou para esse momento, eu não sou para isso, eu não sou para aquilo, eu não sou
Eu não quero e não estou em todos os lugares ao mesmo tempo. E tá tudo bem isso. Isso, na verdade, é ser seletivo. Isso, na verdade, é você escolher melhor ainda o seu público. Então, hoje eu tenho uma percepção de que quem complica demais acaba perdendo a confiança do público. Por quê? Porque as pessoas estão de saco cheio de tudo aquilo que é complexo demais. As pessoas estão de saco cheio de tudo aquilo que você tem que ficar buscando entender demais. A gente quer entender e a gente quer as coisas o mais simples e o mais fácil possível. E isso não está errado, a gente está num mundo saturado de informações. Então nós, profissionais de marketing, nós que estamos à frente de marcas, nossas marcas, como que a gente pode realmente ser mais simples? Ai, mas será que não está faltando um tchan aqui? Ah, mas será que não está faltando um negócio aqui? A simplicidade está ganhando cada vez mais. Então, o meu conselho para você é o que muita gente já vem falando há muito tempo, mas que já vem sido ignorado. Menos é mais. A distribuição volta ao centro. A gente sabe que antes, quem dominava a internet era quem dominava a capacidade de distribuir. Eu tenho uma grande ideia e eu pego essa ideia e distribuo ela. Esse é o segredo do marketing. Quando eu tenho uma ideia e eu crio canais de distribuição. Ah, eu vou distribuir gritando aqui na rua, eu vou distribuir entregando panfleto, eu vou distribuir fazendo anúncio de tráfego pago. Ou seja, quem domina a arte de distribuir mensagens, domina a arte do marketing. Só que muitas coisas vêm mudando hoje em dia, como por exemplo, isso volta com uma outra cara. Ou seja, a gente tem canais próprios de influenciadores que acabam gerando comunidades, que acabam gerando os seus próprios meios de distribuição sem depender de terceiro. Antes, para eu distribuir algo, fazer um 6 em 7, por exemplo, eu tinha que depender da distribuição do YouTube ou do Meta. Não necessariamente eu preciso dessa distribuição se eu quiser fazer um lançamento hoje. Se eu faço uma sequência de lives no meu TikTok durante 3 meses e eu alcanço uma audiência de 5 mil seguidores, estou falando um case meu, isso já aconteceu comigo, alcanço uma audiência de 5 mil seguidores, eu já tenho 5 mil seguidores para eu trabalhar, por exemplo, a distribuição de alguma mensagem, de algum produto, de alguma coisa que eu queira vender. Antigamente, para eu ter 5 mil seguidores, eu tinha que pelejar no orgânico e no tráfego pago. Então essas coisas elas mudaram um pouco. A gente tem canais próprios, a gente tem comunidades, a gente tem base direta, que é o que eu falo sempre. Eu acho um absurdo quando eu chego para uma empresa, uma franquia, e eu pergunto, você tem base de contato? Né? Uma franquia que vem com uma orientação. A pessoa que ela vende uma franquia, ela tem que orientar aquele franqueado até a base de e-mail de contato deles. Você vai numa Espaço Laser da vida, eles mal têm base de contato lá, sabe? Ou seja, você compra uma franquia só para você dar dinheiro para a pessoa e a pessoa ela não conseguir te dar uma assistência de uma base de dados que é o mínimo que você precisa ter. Ou seja, base direta, e-mail, WhatsApp, membership e o creators como mídia. Ou seja, você ter os seus creators, você ter a sua... Às vezes a gente, em vez de você ir lá, igual por isso que eu falo, o modelo da agência atual, a agência antiga, ele morreu. E eu vou ter uma aula também especificamente sobre isso. Mas hoje em dia a gente tem marcas que estão preferindo contratar em períodos creators, né? Creators sendo eles influenciadores ou apenas os GCs, mas... utilizando esses próprios materiais, esses próprios conteúdos que são mais nativos, que são mais orgânicos, que são mais criativos, que estão mais dentro do comportamento da rede social, porque muitas vezes a marca, ela fica muito distante da rede social, ela fica muito distante do que está acontecendo, ela não está consumindo aquilo com um olhar de consumidor, eu não estou consumindo aquilo, eu estou consumindo aquilo como o gerente de marketing da marca tal. O que pode servir para minha marca? Cara, esquece isso, consome como se você estivesse consumindo para você mesmo, e aí daquilo ali você vai criar ideias para a marca que você gere. Então eu acho isso de uma extrema importância. Então quem depende só de algoritmo acaba ficando vulnerável. Quem depende de comportamento, quem estuda, quem analisa comportamento está sempre um passo à frente. E uma coisa que eu falo, gente, para finalizar isso aqui, para a gente ser um profissional diferenciado no mercado, a gente tem que estar um passo à frente, apenas. Eu tenho que estar uma aula à frente das pessoas que estão atrás de mim para eu realmente ser uma expert no mercado e estar com a capacidade de estar à frente, seja como uma marca, seja como um profissional. Finalmente, a rejeição
pelas tendências, pelas trends, por isso tudo mais, isso tá cada vez mais diminuindo, caindo por terra. Eu vou botar até um memezinho aqui do lado, de tanta felicidade que eu sinto com isso, porque me incomoda muito as marcas crescerem através de tendências que não foram criadas por elas, ou hypes que não foram criados por suas próprias criatividades. Então aqui eu trouxe o seguinte: repetição maior que novidade. A gente entra numa era, eu acredito nessa era, tá? Não tô falando que a gente vai entrar que isso vai ser verdade, tô falando que eu acredito nessa era de que a obsessão por tendência, ela está morrendo. E a repetição vai ganhar espaço novamente. Ou seja, as marcas, elas vão repetir mais as suas mensagens, tá? Por quê? Porque a gente tá... Olha a lógica disso, gente. A gente tá vivendo uma hiper, né, informação. São hiper conteúdos, são muitas mensagens. Então, vamos supor, eu posto isso aqui, eu posto isso aqui, eu posto isso aqui, posto isso aqui, posto isso aqui. Até você entender direito o que tá escrito aqui, você ainda tem que ler isso aqui, você ainda tá vendo isso aqui, você ainda tá vendo isso aqui. Enfim, então é um exemplo ridículo que eu dei, mas só para vocês entenderem o seguinte: as marcas, para elas criarem, voltarem a ter a consistência que elas sempre quiseram ter, que é o marketing raiz que eu tô falando, das grandes marcas que criaram consistências no mercado, elas precisam repetir mensagem. Ninguém aguenta repetir mensagem se você tem que estar toda hora fazendo uma nova tendência, criando um novo, né, uma nova, toda hora você fazendo uma trend nova. Então as marcas, elas vão começar a repetir mensagem. Ponto 1. Ponto 2, elas vão começar a repetir estética. Vai parar esse negócio de toda hora ter que mudar. Toda hora a gente vai mudar, toda hora é uma nova estética, toda hora é uma nova linha editorial, toda hora vamos renovar. Não, a gente vai trazer de novo a consistência das marcas. Aquilo que rege elas, aquilo que esteticamente você lembra delas apenas pela cor, por exemplo. Então, esse marketing visual, esse marketing off, esse marketing que era o marketing de McDonald's, de Coca-Cola, né, marketing de Nike, de Reebok, de Adidas, esses marketings mais antigos, que inclusive vou trazer alguns cases para vocês aqui em outras aulas, isso vai voltar. Isso vai voltar porque a gente está carente de profundidade estética, a gente está carente de novas criações. E aí, por que a gente está falando sobre repetir estética? Porque vão haver novas criações em cima disso. Então, quando há novas criações, eu não vou criar algo igual começar a fazer isso com a mente do publicitário há pouco tempo atrás. Você cria algo, daqui a 3 meses, o que você criou, que você demorou meses para criar, aquilo é jogado e descartado fora. As marcas não vão deixar fazer isso, não. Eu não crio algo genial para ser descartado daqui a 3 meses. Entendeu? Então eu fico nervosa com isso, por quê? Porque a gente precisa voltar a fazer marketing de uma forma saudável. Ponto. O marketing, olha como minha mão tá suja por causa da mesa. O marketing, ele não está saudável nem para quem tá consumindo, nem para quem tá fazendo e nem para as marcas que estão pagando. Ou seja, essa repetição toda, ela cria memória, que é o que eu tô falando agora, ela cria confiança, e ela cria essa identidade toda que eu tô falando pra vocês aqui. Nada é mais importante pra eu consumir uma marca, a não ser que eu esteja falando de preço, de promoção, de oportunidade, de oferta, de demanda, tudo bem. Mas quando eu tô falando de uma escolha que eu escolhi dentro da minha casa, que eu não tô falando daquilo que eu tô de custo-benefício nem de preço, eu tô falando do preço aqui, eu tô falando de uma escolha específica de uma marca. Eu tenho que ter memória, confiança e identidade. Eu tenho que me identificar com aquela marca. Eu uso Nike porque eu me identifico com Nike. Tenho roupas da Adidas e quase não uso. Por quê? Porque eu não me identifico com a Adidas. Olha que loucura. É verdade isso. O mercado vai valorizar quem aguenta sustentar uma ideia. Você pegar uma Big Idea, você sustentar essa ideia, você sustentar ela no longo prazo, você criar profundidade nela, né, no longo prazo, é o que vai diferenciar as marcas que vão ficar brigando por post no Instagram e as marcas que vão ficar brigando pela lembrança no cérebro das pessoas. É isso que eu quero ensinar pra vocês. É esse ponto. O que eu falo é sobre isso. Eu não falo sobre trend, sobre conteúdozinho de idiota do Instagram. Agora, falando do que as novas gerações trazem e que isso não tem volta e que eu acho que é fundamental as marcas entenderem esse cenário. Primeiro, as novas gerações, elas checam as coisas. Elas checam a origem do produto que elas estão usando, elas checam quem é a pessoa que está por trás daquela marca. Antes dela, olha só que loucura, gente. Antes da geração Z curtir um post, elas checam se
pessoas do ciclo social delas estão curtindo aquele post ou se elas estão ao menos seguindo aquela página. E se tem pessoas que curtiram aquele post, que no ciclo social delas não tem uma elevação bacana, né? Não é considerada uma pessoa bacana, ela não curte não. Ela já rejeita aquele conteúdo. Ou seja, a internet e essa necessidade não, essa possibilidade de você ver quem curtiu o quê e quem não curtiu, essa coisa do comentário, isso define muito. Então eles checam comentários, eles checam tudo que vocês podem imaginar, eles estão checando. E isso é importante porque, para você, profissional de marketing, entender, todos os seus canais, eles estão aptos a serem checados por essa geração? Lá no Reclame Aqui, tá tudo certo? Com o boca a boca dos seus clientes, tá tudo certo? A sua presença digital é uma presença cativa, é uma presença carismática, é uma presença acolhedora, porque às vezes eles estão checando, não é só para achar erro, é para achar coisas boas. Às vezes eles estão checando porque eles estão olhando, então, nossa, olha como essa marca se posiciona de forma bacana, olha como essa marca está presente nesse local. Então, todos esses pontos, eles são muito importantes. Então, eles checam, eles comparam demais marcas, essa marca com essa marca, e aí entram até em brigas, né, de um com o outro. Ah, não, eu uso essa. Então, como que a sua marca, ela entra sabendo que aquela geração, ela está comparando, e como que você chega facilitando na sua comunicação essas comparações? Em vez de você esperar o seu cliente ir lá e batalhar lá do fundo do poço da cabeça dele o que ele pode comparar. Por que você não facilita isso para ele? Por que você não cria um jingle facilitando isso na cabeça dele? Já que ele compara isso com os outros, por que você não facilita essa comparação para ele em diversas formas diferentes? Eles desconfiam e eles printam as coisas. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque a partir do momento que eles printaram, meu amor, você tem aí, né, uma prova ou ao seu favor ou contra você, né? O que eles não querem mais? Eles não querem mais discursos bonitos. Eles não querem mais essa autoridade superficial. O que é autoridade superficial? Cara, eu poderia muito bem ter vestido um blazer aqui. Olha só pra vocês verem como que eu tô. Eu tô com uma calça de moletom da Nike. Eu só uso Nike, sou virgulada. Eu poderia estar de blazer, eu poderia estar hiper mega maquiada, eu poderia ter feito meu cabelo. Não é que eu não estou vaidosa, eu tô de maquiagem, eu, né, tomei meu banho, passei meu perfume, coloquei meu brinquinho, né, enfim, me arrumei, vim pra cá, mas eu tô aqui fingindo que eu sou super, hiper, mega bem sucedida e eu sou. Eu tenho uma fazenda que eu consegui comprar, eu tenho uma caminhonete que eu consegui comprar, eu tenho uma empresa que eu consegui estruturar, eu tenho, né, coisas que se você for parar pra ver, a pessoa vai olhar e falar, bom, aquela pessoa é uma pessoa de sucesso. Mas e aí, eu preciso ficar me vestindo pra isso? Não, por quê? Porque eu me conecto muito bem com a geração, essas novas gerações, a geração Z, geração Alpha, geração, enfim, as mais novas. Por quê? Porque eu tenho verdade, eu tenho autenticidade, e o que eles buscam é isso, é autenticidade. É uma coisa disruptiva, é fazer diferente, mas ao mesmo tempo fazer coerente. Olha que frase interessante para essa nova geração. Fazer diferente, porém fazer coerente. Acredito muito nessa linha, muito mesmo. Continuando aqui o negócio. Eles também não querem um marketing que é polido demais. Mas não é sobre a questão da simplicidade, é sobre a questão da irreverência. Aquela coisinha que é muito certinha e que não traz a irreverência, e que não traz o disruptivo, o diferente, sabe? O que muda, né, na forma, às vezes, da pessoa pensar, o que vem de ideia, em vez de vender produto, né? Eu vejo muito que as novas gerações, elas estão buscando isso. Verdade, coerência, personalidade, essa autenticidade, essa veracidade, né? Uma certa virilidade também, marcas que representem ideias do que elas querem passar, do que elas querem ser. Na última aula, como é que fala? A memória do meu celular, ele encheu na hora. Então não sei se deu para ouvir o finalzinho, mas era aquilo que eu queria falar. O que eu quero trazer agora para essa aula que eu tô picotando, né? São vários temas, mas eu tô picotando esses temas.
A autenticidade não é mais diferencial, é um pré-requisito. Então, antes a gente falava muito sobre, tem que ser autêntico, vamos encontrar a sua autenticidade. Não é mais uma coisa tipo assim, nossa, um super diferencial. Se você não encontra a sua autenticidade, você não consegue nem assim, impactar as pessoas da forma como você gostaria de impactar, a ponto de te trazer retornos. Então, por exemplo, antes, marca autêntica, diferencial. Agora, marca fake não sobrevive. Então, isso força o mercado a alinhar discurso e prática, parar de exagerar com as coisas, parar de fingir que apoia a causa tal, apoia a causa Y, apoia a causa aquilo, ficar fingindo as coisas, as pessoas sabem quando você tá fingindo, as pessoas sabem disso. Parar de exagerar com as coisas, sabe? Assumir um posicionamento real, inclusive político, cultural, social. Hoje, as pessoas, elas estão muito mais preocupadas com a sua opinião do que com o que você tem para ensinar a elas. Então, eu vejo muita gente que quer, eu sou profissional de tal, então deixa eu ir pro Instagram e virar professorinha. Então, deixa eu ensinar o que é isso, o que é aquilo. Eu sou profissional de marketing, deixa eu ir pro Instagram ensinar tal coisa. O que é isso, o que é aquilo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Então, assim, quanto mais a gente consegue dar a nossa opinião, quanto mais a gente consegue assumir um discurso nosso, discurso mesmo, da nossa opinião, do que a gente acha, do que a gente acredita, isso muda muito a forma como a nossa marca é vista. Porque as pessoas, elas hoje estão carentes de ter uma opinião para que elas copiem essa opinião. Então, hoje, a gente não tem influenciadores que vai te influenciar a comprar o produto tal. Ele vai te influenciar a formar uma opinião. Para mim, eu chamo de era de formadores de opinião, sabe? Você ter a coragem de ser um profissional que expõe a sua opinião, né? Que estuda para isso, que expõe a sua opinião, que não sai falando asneira, né? Que tem ali culhão para isso. Mas eu acredito que é isso que vai diferenciar, né? Os bons dos mais ou menos, dos excelentes, na verdade, digamos assim. Ou seja, neutralidade começa a parecer covardia quando a gente fala de uma nova geração. Ou seja, eu não falo sobre isso. Isso não. Eu só falo sobre isso. Que não sei o que lá. Você, aos olhos da sociedade que hoje exige tantas opiniões, você passa uma percepção de covarde. Então, tô falando para você aqui o que, né, muitas pessoas já deveriam ter falado. E aí, com tudo isso, a gente chega numa fase que o conteúdo, ele mudou de papel. Antes, o que a gente tinha como principal objetivo, gerar engajamento a qualquer custo, hoje não. Então, não é mais sobre a regra do engajamento. Então, tipo assim, o conteúdo, ele precisa vir com, né, a máxima potência do engajamento. Não é. Hoje, o filtro é do público. Ou seja, vou começar de novo isso aqui. O conteúdo, ele deixa de ser engajamento e ele vira um filtro de público. Ou seja, quem fala tudo atrai todo mundo. Mas quem fala coisas específicas atrai tribos específicas. E essas tribos específicas é onde está o grande valor hoje em dia do digital. Hoje, né, da persuasão, da forma como você consegue vender e crescer e se manter no digital. Então, conteúdo passa a ser porta de entrada e não um palco que você quer que todos te vejam, que todos, né, interajam com você e tal. Ou seja, você trazer critério pro que você tá falando, você trazer critério, você trazer profundidade, você acaba sim criando a sua tribo. Então, é diferente do que você falar tudo, né, tentar fazer aquela coisa do funil, né, que a pessoa ainda acredita nisso. Topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Gente, esquece esse funil, pelo amor de Deus. Esquece esse funil. Esse funil acabou. Esse funil não existe. Esse funil, eu posso dizer que ele quase nunca existiu. Porque não é assim que a gente não é assim que a gente consome. A gente até consome sim, com os níveis de consciência. Eu tenho um nível de consciência onde eu não tenho noção que eu tenho um problema, depois eu tenho noção que eu tenho um problema, depois eu quero achar alguém para solucionar, depois eu achei e depois eu comprei. Eu tenho esse nível de consciência. Isso não significa ser um funil de venda. É diferente. Funil de venda a gente trabalha muito melhor quando a gente está trabalhando lá no comercial, que é quando o lead chega. Aí eu tenho um funil, porque aí eu consigo categorizar melhor esse feed.
Agora, funil de jornada, eu acho burrice quem até hoje trabalha com funil de jornada. E aí a gente volta nessa questão de menos ídolo, mais critério. As novas gerações, elas questionam esses gurus. Elas questionam esses experts que sabem demais, tudo que sabe demais, sei demais. E isso já se torna uma coisa que ela questiona mais. Ou seja, elas preferem pessoas que pensam, não pessoas que performam. A gente, graças ao bom Senhor Jesus, a gente está vivendo numa fase onde as pessoas estão valorizando mais pensadores, estrategistas, pessoas que têm uma visão própria sobre as coisas e não pessoas que estão copiando e colando coisas de outras pessoas, não pessoas que estão vindo aqui charlatonas e vendendo coisas charlatonas para você como se fosse fácil tudo. Já passou da era do pessoal achar que é fácil, não é fácil. Então, se você escolhe pensadores, estrategistas, pessoas que têm visão própria, você aprende a pensar e você aprende a se diferenciar no mercado. Então, uma das coisas que eu mais fico feliz com, essa transformação toda das novas gerações é essa questão da gente ter menos ídolo e ter mais critério para a gente definir o que a gente vai comprar ou não. O que a gente vai consumir, não é nem só sobre comprar. Não tô falando só sobre comprar. Tô falando sobre consumir. Tô falando sobre você dedicar sua atenção àquilo. Tô falando sobre, sobre você gastar energia com aquilo. Não é só sobre comprar, porque a compra ela é uma consequência daquilo. Então, assim, tá atento a isso, tá atento a essas mudanças, é o que vai fazer você, como estrategista da sua própria marca ou da marca de outras pessoas, tá um pouquinho à frente, entendendo um pouquinho melhor sobre como esses comportamentos estão acontecendo. E aí que a gente entra no grande movimento dos próximos anos. Não acho que seja só para 2026, eu acho que é pelos próximos 5 anos. Eu vou botar aqui na tela o que eu acredito eu vou botar aqui na tela o que eu acho que a gente está saindo e o que eu acho que a gente está entrando, voltando, talvez voltando, né? A gente tem aqui, de um lado, saindo o marketing como barulho, o marketing como um hackzinho pronto, o marketing como fórmula. A gente viveu aí os últimos 5 anos acreditando que tudo no marketing era fórmula, era hack, era barulho, era atenção, era fazer mais, era volumetria, era tudo mais. A gente volta para uma outra parte aqui, né, para a parte direita, que é onde o marketing volta como estratégia. Ele volta como uma leitura de comportamento. Ele volta como uma decisão de médio e longo prazo e não apenas aquelas decisões de curto prazo. Então, quem vence nisso aqui? Quem entende de gente? E aí eu te pergunto, quem que vence nisso aqui? Quem entende de gente, de cultura e de negócio. Se você não entende esses 3 pilares, você não vai conseguir entender nada de marketing. Não adianta você estudar nada, você não vai entender nada. Se você não entende de pessoa, de cultura, de negócio, você não pode mudar de profissão porque não é para você. Se você não gosta, se você não quer entender sobre isso. Então, nessa diferenciação que eu mostrei para vocês, no final das contas, vai vencer quem estiver fazendo tudo que eu tô falando para vocês fazerem, aprenderem a pensar. E ao longo desse curso, ao longo dessa imersão que eu quero fazer, que eu quero tentar fazer algo mais sucinto, por isso que eu falo rápido, mas assim, o mais direto, eu quero trazer alguns livros com vocês, eu quero pensar junto com vocês sobre alguns livros, inclusive no final dessa aula de hoje, eu já vou trazer algumas indicações aqui do que eu acho que seria muito, muito, muito interessante para vocês lerem, para vocês se munirem de informações, não só com o que o guruzinho da internet está falando, ou o que eu tô falando, tudo que eu estou falando, gente, veio de livro. O que eu sei veio de livro e de experiência, obviamente, né? Eu tenho 15 anos quase de mercado. Então, tudo que eu sei vem do que eu estudo. Não tem, acho que dia sim, dia não, eu entro na internet, eu vou lá. Quais são as tendências para os próximos meses? O que tem de acontecer de novo? Qual campanha marca tal? E tal. Eu sempre estou tentando me atualizar e entender o que a marca tal está fazendo. O que mudou dali? Porque a gente se inspira nas grandes marcas e não necessariamente só as marcas brasileiras. As marcas de diversos outros locais. Então, o que eu faço para eu ser uma profissional valorizada no mercado, valiosa no mercado, procurada no mercado, que tenha aí, que conseguir construir um certo nome, apesar de também já ter falhado em vários momentos, né? Ninguém tem 100% nome só bom, né? Nem Jesus agradou a todos. Eu tô passando para vocês aqui realmente os meus maiores ouros, os meus maiores segredos para, tudo
aquilo que eu tenho de melhor para passar para vocês.